Olá, bem-vindo ao 235 Análises. O único time invicto na Europa é um time que, até o início de 2023, brigava para não cair. Hoje, ele é treinado por um técnico que está em seu primeiro trabalho profissional, e obviamente não é o Manchester City de Pep Guardiola. O Bayer Leverkusen e Xabi Alonso têm vivido um momento histórico espetacular, com viradas e vitórias até então inimagináveis. Tem sido uma campanha de time histórico. No começo da temporada, o desempenho e os resultados obtidos de agora seriam impensáveis. É importante destacar, o Xabi Alonso não assumiu o time agora, mas sim no meio da temporada passada e a partir disso conseguiu recuperar o futebol da equipe e chegar a uma inesperada semifinal de Europa League. Para a atual temporada, o time se reforçou e trouxe jogadores fundamentais para o elenco, em especial Grimaldo. Juntamente com Frimpong, os dois formam a dupla de alas mais letais do futebol europeu. No momento atual, o Bayern busca uma improvável e alternativa tríplice coroa. É o líder disparado do campeonato alemão, está nas semis da Copa da Alemanha e está nas quartas da Europa League. Importante dizer, o Bayern nunca foi campeão alemão e, portanto, o time de Xabi tem tudo para entrar para a história do futebol alemão e também encerrar a hegemonia. Mas também talvez seja importante olharmos um pouco as estatísticas do Bayern na temporada. Com 38 partidas disputadas, os comandados de Xabi Alonso possuem 33 vitórias e apenas 5 empates. Considerando as 5 principais ligas europeias, o Bayern possui o quarto melhor ataque, mas também é o quarto time que mais finaliza por jogo e a quarta melhor média de posse. Além disso, possui a quinta melhor média de acerto no passe. Obviamente, o Bayern tem seus destaques, Wirtz, Grimaldo e Frimpong, e eles entregam muito mais do que números. Wirtz é um meia de espaço curto, mas também ótimos passes, e se destaca com bons dribles em espaços curtos, como o Musiala, do Bayern de Munique. Ele é um mestre da equipe e tecnicamente o melhor jogador da equipe. É um dos melhores meias da temporada europeia no geral, se não o melhor. Agora a dupla de alas, Grimaldo e Frimpong, são partes fundamentais da engrenagem construída por Xabi Alonso, pois são eles quem garantem que o time ocupe e conquiste espaço pelas laterais, seja atacando mais por dentro ou até mesmo pela linha de fundo. Frimpong acaba por ser o mais driblador e veloz da dupla, enquanto o Grimaldo finaliza bem fora e dentro da área. Mas não são as únicas características dos dois. De fato, os melhores alas laterais da temporada. O trabalho de Xabi não se resume às estatísticas e nem às atuações individuais, mas sim ao desempenho tático da equipe. A princípio, eles se postam num 3-4-2-1. Obviamente, o desenho tático inicial não é como a equipe se comporta durante a partida. Sem a bola, o Bayern vai defender num 5-2-3, com os jogadores do meio e ataque realizando saltos de pressão inicial, para que conquistem a posse e os alas possam subir. No caso da posse não ser recuperada e o adversário conseguir avançar, os alas saltam na pressão também. Mas com a posse recuperada, a equipe opta por uma saída com apenas os 3 defensores. Nisso, os alas sobem o time pelas laterais e os 2 volantes ficam mais atrás. Assim, o Bayern se organiza ofensivamente num 3-2-5. Evidentemente, Xabi é um técnico extremamente competente e entende que nem sempre é possível jogar exatamente dessa forma. Na partida contra o Bayern, pelo segundo turno, a equipe foi a campo sem Frimpong e com Stanisic no lugar. Stanisic é um zagueiro lateral mais defensivo, o que alterou a saída e a organização ofensiva da equipe. Assim, a saída foi realizada com os 3 zagueiros mais Stanisic, sendo que ele e Nkapie estarão mais lateralizados. Sendo assim, pode-se dizer que a organização ofensiva da equipe se passou mais por um 4-3-1-2 do que um 3-2-5. Já tendo em mente a organização ofensiva e defensiva da equipe, poderíamos falar sobre os mecanismos de ataque do Bayern e também sobre seu estilo de jogo. No momento em que a discussão funcional posicional nunca esteve mais aflorada, muitos técnicos da nova geração têm optado por uma mescla de ambos estilos. Xabi é um deles. Em seu Bayern, vemos elementos posicionais e funcionais. Temos triangulações que buscam encontrar o terceiro homem livre, tabelas e também temos aglomerações no setor da bola, visando encontrar um homem livre, seja com lançamentos, um passe mais longo ou uma virada de jogo. Inclusive, foi em uma dessas aglomerações no lado da bola que o Bayern conseguiu cegar o segundo gol contra o rival de Munique. Sendo assim, a quebra de pressão utilizando as aglomerações no setor da bola tem caído muito bem na equipe de Xabi Alonso. Apesar de tudo, é um time predominantemente posicional, mas que se utiliza os elementos funcionais para refinar seu estilo e torná-lo mais eficaz numa liga em que as equipes são mais ofensivas.
Além do estilo de jogo, podemos citar a organização tática que a equipe apresenta em diversos momentos. Por exemplo, contra o Bayern de Munique, todos os saltos de pressão e movimentos defensivos eram extremamente bem coordenados, assim como os movimentos ofensivos eram letais. Diante disso, o time de Munique não só não conseguiu reagir, como também não se defendeu bem. Acho legal voltar ao assunto de funcional contra posicional apenas para analisar como para onde equipes promissoras e técnicos promissores estão buscando ir. Inclusive, muitas equipes têm apresentado ideias similares às de Xabi, buscando a mescla de ouro na perfeição. Segundo o próprio Thiago Motta, técnico do Bologna, sua equipe não passa de um estilo funcional com elementos posicionais, e sendo sincero, isso só torna o futebol melhor. Com a nova geração de jogadores surgindo e equipes com poderio financeiro maior, times de menor expressão no mercado têm obtido ótimos resultados e desempenhos com equipes organizadas taticamente bastante intensas. Além disso, temos tido exemplos, não só na Europa, mas também no Brasil, que nem sempre o posicional vai ser a única escolha. Se em 2022, durante a Copa do Mundo, nós vimos uma Espanha extremamente posicional e que não conseguia criar muito, nós também já tivemos Paulo Sousa e Sampaoli no Flamengo, assim como Ramon Menezes na seleção olímpica, tentando e fracassando na hora de implementar um estilo mais posicional. Enquanto isso, os recentes sucessos de Fernando Diniz e Dorival em estilos mais funcionais, ou até mesmo Jorge Jesus na Arábia e o Ancelotti no Real Madrid, têm sido pontos favoráveis ao funcionalismo ou relacionismo. Dito isso, no momento em que o posicionismo tem passado por crises, a mescla entre ser funcional e posicional tem caído bem para muitas equipes. Enfim, agradeço a todos que assistiram até aqui, então curta, se inscreva e compartilhe. Até mais, falou!